Tá valendo? Boa noite a todos. Como pré-acertado, até sexta-feira, impreterivelmente às 20h30 até às 20h50, estaremos numa live prestando contas, trazendo novidades e, obviamente, nos preparando para o grande dia 7 de outubro. Ao meu lado aqui hoje o senador Magno Malta, nosso candidato à reeleição ao Senado pelo Espírito Santo, número 222, e à esquerda meu filho, Flávio Bolsonaro, candidato ao Senado com o número 177. Então vamos começar com um dos assuntos mais importantes do dia de hoje. A grande mídia ainda não deu o devido destaque. Hoje, Magno Malta, recebi a visita da deputada Tereza Cristina, do DEM de Mato Grosso do Sul. Ela é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e trouxe-nos então uma nota oficial de apoio ao candidato Jair Bolsonaro. Diz a nota que essa frente parlamentar, com 262 deputados e senadores, anuncia o apoio oficial à nossa candidatura já no primeiro turno. Em parte, vem o trabalho aqui do deputado Onyx Lorenzoni, que há 2 anos vem conversando individualmente com parlamentares, buscando exatamente a governabilidade através do entendimento. E o que a bancada ruralista, que trabalha também de mãos dadas com homens e mulheres da agricultura familiar, querem? A segurança jurídica no campo, combatemos as invasões do MST, e isso tem a ver com a segurança física no campo, combatemos a indústria da multa, lutarmos pela infraestrutura. Hoje nós temos um modal praticamente rodoviário, buscar outras alternativas como ferroviário e aquaviário. A questão de licenciamento ambiental também. E nós pretendemos, Mário, termos, como existe em alguns países envolvidos, temos um super ministério para essa área, que seria a fusão então do Ministério da Agricultura com o meio ambiente. Não haveria mais brigas. Então, esse ministro, uma pessoa competente, indicado pelo setor produtivo do campo, aí entra o agronegócio, entra a agricultura familiar, temos uma pessoa, então, que facilite a vida de quem produz no campo. Uma das poucas coisas que dá certo no Brasil na economia vem do campo. E não podemos fazer com que essa política de perseguição do campo, como você bem sabe, no Senado, está avançado um projeto para que se modifique a Lei Candir, cobre ICMS do produtor rural. Isso não pode acontecer. Quanto mais nós produzimos, logicamente buscando a produtividade, buscando alternativas para a infraestrutura, nós conseguimos colocar no porto de forma mais barata que nós produzimos e chegue lá fora de forma competitiva. Isso é até porque é o seguinte, todo mundo que produz no mundo, eles estão a mais ou menos, quando tem muito, 400 quilômetros do porto para escoar a sua produção. No Brasil, você está a 2.000 quilômetros. Quando você conversa com o pessoal do agronegócio, eu tive lá cumprindo uma agenda sua em Mato Grosso, e o agronegócio está contigo. O agronegócio está contigo, a agricultura familiar está contigo. Eu tive lá com um dos grandes produtores, que é o Eraí, que inclusive você conheceu, que conhece toda essa logística, e é um absurdo você ter um país onde, além de não ter a possibilidade de escoar a sua produção, um país como o nosso, e realmente tem sido o agronegócio que tem sustentado esse país, que não tem deixado ele sentar no chão, mas tem sustentado ele ali quase que agachado. O agronegócio, a gente tem que agradecer por isso. Esse setor que tem hipotecado apoio, ele precisa ser desonerado. Sim. E não história de Lei Candir para onerar muito mais ainda. Só para dar um exemplo da infraestrutura, Magno e presidente, aqui no Rio existe um investimento bilionário no Porto do Açu, que pode vir a ser um grande portal de comunicação comercial do Brasil com o mundo. E eles vieram pedir, inclusive, a nós, que o Estado não atrapalhasse a construção de uma ferrovia que ligasse o Porto do Açu, em São João da Barra, no Rio de Janeiro, até a cidade do Rio. Ou seja, dinheiro totalmente privado e que não acontece por falta de vontade política. Então, eu quero agradecer o apoio dos 262 parlamentares, na pessoa da Tereza Cristina. Importante. A gente espera, inclusive, que ela seja reeleita por Mato Grosso do Sul, uma mulher guerreira, Deve ser. combatente, Importante, que é muito importante para a economia do Brasil. Agradecer as lideranças evangélicas do Brasil todo, vários líderes evangélicos, não quero
citá-los aqui, porque poderia esquecer alguns, mas com toda certeza na live de amanhã anunciaremos o nome de todos, quem sabe traremos a trazer alguém para cá para conversar conosco sobre esse assunto, porque os setores de bem, os homens e mulheres que prezam pela família, que querem um Brasil diferente, que querem que se combata a violência no Brasil, o que a mulher mais quer, o que ela mais se preocupa hoje em dia, a não ser com a segurança. Qual mulher não está preocupada hoje se seu filho voltará da universidade ou de um evento qualquer que ele participe em segurança? Vamos jogar pesado nessa área. Aproveitaram, Magno, que eu fiquei aí quase 30 dias baixado no hospital, uma série de críticas a nós, né? E apanhamos muito, mas como grande parte da população está ciente do que acontece, não embarcaram nessa canoa, mas não deixou de ser um desgaste. Vocês podem ver, no dia de ontem, o Ibope mostrou uma pesquisa onde nós estamos 10 pontos à frente do Haddad. De imediato, Magno, a Bolsa de Valores subiu 4%, a maior alta diária desde novembro de 2016. E o dólar recuou abaixo de R$ 4,00, 3,93. Isso, em grande parte, vem da confiança que eles têm no nosso, no que depender de mim, futuro ministro, não é da Fazenda não, é Fazenda e Planejamento, também um super ministério. O Paulo Guedes apresentou temos uma proposta ousada para o imposto de renda. Hoje, Magno, quem ganha acima de R$ 4.600 entra naquela faixa de 27,5. Paulo Guedes quer que quem ganha até R$ 5.000 seja isento do imposto de renda. Grande avanço. Seja um grande avanço. Então, quem está naquela faixa de 7,5%, 15%, e no início é 27,5%, não paga mais. E acima disso, pagaria 20%, ou seja, todos viriam a ganhar. Parte da mídia, os nossos detratores, por ocasião de debates, falaram que o Paulo Guedes queria cobrar 20% todo mundo, até quem ganha um salário mínimo. Mentira! Se o mercado reage dessa maneira, porque acredita na pessoa, na vida pregressa, no conhecimento, na capacidade do senhor Paulo Guedes. E assim sendo, é um homem que tem nos dado uma ostentação enorme nessa área. Então, Paulo Guedes é um homem da economia e os números estão aí. Presidente, se me permite, esses debates, com todo respeito a quem os propõe, virou um deboche, virou assim uma brincadeira nacional. Ninguém fala de uma proposta séria em 30 segundos e não consegue responder uma pergunta capciosa em 30 segundos. Na verdade, isso não existe e a população brasileira, eu que sempre acreditei em primeiro turno, há 6 anos e meio atrás, continuo afirmando. Estive essa semana agora no Nordeste, cumprindo a agenda sua, volto muito mais convicto de que essa eleição acabará no primeiro turno. Os números do Ibope são mentirosos, os números do Datafolha, mentira e meia, até se o Datafolha entrasse nessa sala aqui, ia dizer que tinha uma pessoa e o outro com a perna quebrada, com esse monte de gente que está aqui agora. O que aconteceu no Brasil ontem, uma pesquisa da parte deles, porque eu não sei onde é que eles encontram. Eu estou achando até que eu soube que o pessoal, Flávio, do CSI, Investigação Criminal, vai contratar o Datafolha e o Ibope, porque eles conseguem encontrar voto de Marina e de Ciro, onde não existe, eles serão muito mais rápido que nós. Então isso está vencido. Presidente, eu fico em paz, sabe? Eu fico em paz porque o povo já te assimilou, o povo sabe o que é, tudo que você está falando aqui. Nós estamos numa audiência monumental no país nesse momento, porque o povo quer te ouvir. Reafirmar o que você já disse. Você nunca falou politicamente correto, você sempre falou o que quis falar e as verdades brasileiras. E elas estão aí na rua. Então, a mim, pouco importa esse tipo de coisa que eles estão falando, é desespero, né? O cara, quando está perdendo um jogo de 10-0, 5-0, 2-0 ou 1-0, está acabando, ele dá bicuda, ele chuta para fora, ele grita com o juiz, ele faz o que não tem que fazer. É o que está acontecendo nesse também para mim. Magno, só para complementar, né, agradecer a todo mundo aí que teve nesse final de semana e há várias semanas já fazendo as manifestações. No Espírito Santo foi algo maravilhoso também, igual aqui no Rio, em São Paulo. E todo mundo que participa dessas manifestações, quando vai acompanhar a repercussão na grande mídia, vê como são tendenciosos. Então a gente está acostumado, né, com esse tratamento, mas vamos, se Deus quiser, alcançar a vitória mesmo assim. E os rótulos que eu ofendo negros, que eu ofendo índio, que eu ofendo mulheres, estão caindo por terra. Não tem cabimento isso. Eles não apontam um áudio, um vídeo meu ofendendo quem quer que seja. A não ser aquela briga com a deputada Maria do Rosário, que estava defendendo o estuprador menor de idade. Vamos ver outro assunto aqui agora. A eleição está polarizada. Está nós de um lado
e está o PT do outro. Ninguém nega isso, está polarizado. Se houver segundo turno, eu acho que não haverá, mas se houver, não há dúvida que será entre nós e o Haddad. Dificilmente alguém diferente conseguirá entrar aí. Então, olha só, vocês têm que ver o plano de governo do PT. Eles perderam, Magno, a vergonha. Eles escrevem absurdos. Olha só, temos aqui o caderno de tese do PT. Esse documento aqui o senhor encontra, a senhora, encontra na página oficial do PT. Então vamos discutir alguns itens que constam do programa de governo do PT. Aqui não tem aquela mentira que falaram que nós queremos recriar a CPMF, que nós queremos acabar com o 13º. Mentira, Magno, mentira! Não existe isso. Eu estava baixado no hospital e uso isso para tentar não desgastar. Não deu certo. Proposta, então, do PT, algumas apenas. Desmilitarização das polícias militares, obviamente. Imagine a nossa polícia militar sendo desmilitarizada. O que aconteceria com a segurança no país? Dá para imaginar, Mário? Já não tem segurança, é bandido ia ser dono de tudo, né? Outro item, revogação da lei da anistia. Os militares fizeram essa proposta em 79. Houve excesso de ambos os lados. Para nós militares está valendo a lei da anistia, para eles não. Já não basta as indenizações milionárias que eles conseguiram. Gente que treinou em Cuba, na Coreia do Norte. Para eles mesmo, né? Na China, para eles mesmo. Inclusive, não pagam imposto de renda. Todos têm que pagar imposto de renda no Brasil. Isso será revisto. Então eles querem revogar a lei da anistia. Querem fazer uma reforma agrária que a gente não sabe como vai ser. Com toda certeza vai entrar no campo, onde as pessoas já produzem, e entregar para o MST o campo. Mas eles tiveram 14 anos lá, por que não fizeram essa reforma agrária? Uma coisa também, Mário, olha só, que a gente não consegue entender, porque grande parte da mídia fica contra a gente. Uma palavra errada minha, uma frase errada de um assessor meu, pronto, é motivo de manchete nos jornais. Olha o que eles querem, democratização dos meios de comunicação. Isso está no caderno de tese do PT, na página do PT. Isso é o controle social da mídia. A mídia será censurada. Será que a mídia brasileira não está entendendo o risco que vocês estão correndo caso o PT chegue lá? Mas o drama também, presidente, é o seguinte, porque hoje as redações da grande mídia, essas pessoas são todas de esquerda até a alma. Você percebe, quando nós entramos nas redações aí para os debates, as pessoas nos olham como se estivessem olhando um troço estranho, um bicho estranho, um troço estranho. Agora, depois disso aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma rede de televisão. Não sei quantos milhões estão aí, não. Todo cidadão tem uma rede de televisão hoje. Todo cidadão tem rede de televisão. 208 mil pessoas ao vivo. Nós temos 208 mil pessoas ao vivo. Eu não sei quanto tem no meu aqui, porque esse aqui no meu... 19 aqui, eu tenho 500 mil aqui. Eu tenho 500 mil aqui, galera aqui, de seguidores aqui. Então qualquer cidadão tem um telefone hoje, ele tem a rede social dele, se ele tem 100 pessoas, 50, não interessa, ele tem uma rede de televisão. Se nós perdemos daqui, acabou. Se não tivéssemos isso daqui, pode ter certeza que o jogo estaria sendo jogado entre PT e PSDB, irmãos siameses. O Brasil continuaria afundando. Então, o pessoal da imprensa, vocês que são inteligentes, para pensar um pouquinho. Eu sei que é difícil, muitos aí sofreram uma lavagem cerebral, mas para pensar um pouquinho. Está escrito, ninguém está inventando nada aqui. Mas o problema, presidente, é que muitos desses mamaram demais nesses governos deles. Eles deram salários altos, inventaram coisas, botaram esse povo para criar blog e deram dinheiro para essa gente. Eles viviam nababescamente. A possibilidade disso acabar, por exemplo, qual é o desespero desses artistas do Ele Não? Você pode listar todos eles mamaram no mamatório da cultura. Todos eles na Lei Rouanet. Até pela minha autodeliberação, quero fazer uma declaração aqui que acho que tem que acontecer. O Ministério da Cultura, o senhor presidente, tem que fazer uma auditoria em todas essas liberações que houve desse conselho, esse conselho de cultura, que é todo petista. Olhar esse conselho, o que eles liberaram, que é o seguinte: o projeto deles tinha 15 milhões, eles liberavam aqui, mas já estava acertado que a liberação era da Petrobras, na Eletrobras, era um esquema de dinheiro. Então isso aqui, vocês aí do Ele Não, Camila Pitanga, por exemplo, Camila, tá me vendo, Camila? Camila, deixa eu falar uma coisa para você. Você fez todas as publicidades da Caixa Econômica, foi você. Você mamou, tudo foi você. Agora, se tu não quer ele,
porque tu não vai mamar mais. Então essa história aí, então ninguém vai no Mamatório da Cultura, que era anunciar para o seu Caetano Veloso também, que nós vamos fazer uma auditoria de tudo que se liberou lá no Ministério da Cultura, e você vai devolver tudo, querido. Deixar claro, nós queremos valorizar a cultura Cultura, raiz, né? cultura Bumba, sim. meu boi. Sim, o Brasil é rico nisso, ninguém aqui vai riscar a cultura do mapa de jeito nenhum. Cultura não, mas Circo de Solé não é cultura. Sim, com todo respeito, Luan Santana não é cultura, não é? Com todo respeito aos artistas. É o jovem artista, né? Mas não é cultura. aquele que começa a sua vida do empurrão. No meu estado tem banda de Congo. Congo é uma cultura. Sim. Tem a muqueca capixaba, né? Você tem a cultura baiana. Cultura é açaí, esse tipo de coisa. Faltam 3 itens aqui para a gente encerrar o live de hoje. O outro item aqui tem a ver com o que eu falei agora há pouco, nesse caderno de tese do PT. O que eles querem aqui? Ampliar as faixas do imposto de renda da pessoa física. Ou seja, além das faixas que já estão aí, 27,5%, se ampliar, a outra faixa, eu não sei, não está escrito aqui, seria 35%, 50%, ou seja, quer cada vez mais que o Estado tire do produtor, tire de quem trabalhe. Essa é a proposta do PT. Ao aumentar, ampliar as faixas do imposto de renda da pessoa física, ele faz com que todos passem a ganhar igual lá na frente. Não podemos admitir isso. Faltam 2 itens apenas. O penúltimo, anulação da ação penal 470, ou seja, o tal do mensalão, aquelas punições que o Zé Dirceu foi punido, Genuíno foi punido e tanta gente foi punida, eles querem anular aquela ação. Marco Aurélio. E o Zé Dirceu vem dizendo que quer tirar poder do Supremo Tribunal Federal, além de dizer também que eles não querem apenas ganhar as eleições, eles querem assumir o poder. E o último item agora, que no caderno de tese do PT, que é uma piada. É uma piada. O que eles querem aqui? Eles querem o confisco dos bens de corruptos e corruptores. Ou seja, o PT vai fazer um araquiri. Vai tomar o dia dos meninos de Lula? Vai tirar tomar os meninos de Lula, os meninos entrar aqui não vão ficar sem nada. Poxa vida, é o fim da picada. Bem, nosso tempo está se acabando, já deu aí o prazo que nós combinamos com vocês. Vamos voltar amanhã. Muito obrigado pela audiência a todos vocês. Eu peço encarecidamente, vamos trabalhar um pouquinho mais, pessoal. Dá para a gente levar no primeiro turno. E mais, tem uma página minha, www.bolsonaro.com.br. Entre nessa página, tem ali os nossos candidatos pelo Brasil. Alguns não são do PSL, como o Magno Malta, porque existem bons deputados pelo Brasil, de outros partidos também, pessoas honestas. Estão fazendo campanha. E eu peço a vocês, quem quer votar na legenda 17, não procure um candidato a deputado federal, tá ali logo por cima, tu pega um nome ali e vota nele, porque São Paulo, por exemplo, que eu estou batendo nessa tecla, o meu filho deve ter uma boa votação, deve ter uma boa votação de legenda, os candidatos também, nós temos tudo para fazer talvez 8 deputados federais, mas todos têm que ter no mínimo 30 mil votos. Se não tiver 30 mil votos, não assume. Hoje nós contamos, devemos ter 5 parlamentares com 30 mil votos. Então nós podemos perder 3 cadeiras. Entre na nossa página e vote num dos nossos candidatos do PSL, nominalmente, com o número dele. Vamos fazer uma grande bancada. O Magno continua na minha articulação política pelo Brasil. Até agradeço, Magno, você de vez em quando fica ausente do Espírito Santo para fazer campanha pelo Brasil, como você teve agora há pouco lá na Paraíba, ajudando o Júlia Lemos, então, o nosso homem lá do Nordeste. E temos bons nomes. E em São Paulo, eu repito, está embolado o 2º lugar. O Major Olímpio, deputado federal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, está ali nessa briga. Vamos votar no Major Olímpio para o Senado em São Paulo, 177. Olha que nem estou pedindo voto para o meu filho Eduardo, tá ok? Eu peço para ele, 17 e 20 federal. E o Major Olímpio, o seu número é o mesmo que o meu aqui no Rio. Então vamos lá, pessoal de São Paulo votando no Major Olímpio para 177 senador, aqui no Rio, Flávio Bolsonaro, senador 177. Só para finais, Magno. Só aproveitar e pedir aos pastores, os líderes, os padres, nós que militamos vida em São Paulo, você não pode deixar Suplicy voltar para o Senado. Vai ser muito feio. A gente e o vice dele é do PCdoB. O vice é do PCdoB. Do PCdoB. Vamos levar o Major Olímpio, que é de família, é do bem, é da segurança pública, é um guerreiro, não é? Eu agradeço vocês
por nos dar esse tempo. Quero pedir a vocês também, pedindo uma frente, eu ensinei Juliana isso, pedindo uma frente, eu quero pedir o voto para a Lauriette, 222, para deputada federal. E não se esqueça de mim não, meu querido Espírito Santo, porque eu preciso voltar para ajudar ele a governar o Eu Brasil. falei vice, mas é suplente em São Paulo. Aqui no Rio, então, Flávio Bolsonaro para o Senado, 177. Lógico, presidente 17. Então, meus amigos, muito obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã com novidades. Até sexta-feira, Magno, de 20h30 às 20h55 no máximo, estaremos aqui. Muito obrigado pela audiência. Vamos, até amanhã, se Deus quiser.